Em mais um vídeo com nossas dicas da Netflix, a gente vai falar dessa vez de 2 filmes que entraram no catálogo dia 24 de maio. Um, na verdade, é uma antidica, quase, né? É tipo, dica pra você preservar as horas, poucas horas livres que você tem do seu dia. Ou se você gosta de filme ruim, aí é questão sua, né? Então vamos começar por ele? Bom. É um filme dirigido pelo McD, chama Fim do Mundo. Realmente deve ser o fim da picada, ou o fim daquela paciência pra você continuar com a Netflix, porque é duro esse filme, hein? Se você... quem leu a sinopse, assim, até pode ter ficado empolgado, porque... até quem viu o trailer, dá pra enganar um pouquinho. Você fica, olha, parece que é um Stranger Things wannabe misturado com, né, com todos aqueles filmes de crianças, né? De Goonies, aquela coisa toda de 4 crianças num mundo em colapso, uma invasão alienígena, vivendo várias aventuras e tentando salvar o mundo. Eu pensei, deve ser divertido, né? Jesus amado, que filme horrível! Sabe aquele filme que não salva absolutamente nada? Nada. Os efeitos são ruins. Muito. As crianças não são simpáticas, elas são chatas, inclusive. Nossa. Tem um, inclusive, que você fica assim, tomara que ele morra logo, porque é muito chato. Que criança chata. Que criança insuportável. Assim, o filme não tem nenhum momento que você fala, a história é um emaranhado de clichês, assim. O problema é uma coisa colada na outra, tipo, pensa assim, tipo, bom, isso funcionou nesse filme, eu vou recortar e botar aqui. Isso aconteceu no filme tal, vou recortar e botar aqui. Então, assim, é um monte de recortes de coisas que a gente já viu. Frases marcantes de outros filmes e coloca na boca do personagem do nada, sem contexto, sem nada. E os personagens são todos extremamente estereotipados, assim, é um desrespeito, sabe? Assim, o problema do clichê, né? Eu falei do clichê. O clichê por si só não é problema desde que você saiba usá-lo. Né? Não adianta pegar um monte de clichê e sair juntando um com o outro e achar que isso gera uma história. Não é porque gera uma história. Uma situação, uma cena, um enredo, alguma coisa funcionou num filme que você vai pegar tudo de bom, colar e vai ter uma coisa maravilhosa. Não, o resultado é uma coisa sem sentido, sem coesão e tipo, sem graça. Não, exatamente. Toda vez que eles tentam, inclusive, fazer piada, fazer uma... Nossa, sem gracíssimo. É horrível, é péssimo. Inclusive muito de péssimo gosto, algumas, nossa, assim. Algumas são assim, tipo, eu não acredito. Se o público-alvo é infanto-juvenil e tal... Nossa, uma criança, sei lá, de 10, 12 anos, né? Nem isso, falando de transar, de não transar, porque eu transei, não transei. A questão não é nem moralista aqui não, tá, gente? É que, porra, é completamente inadequado pra idade, cara. E sem contexto na história. Exatamente. Elas acontecem só pra, só quando eles são ousados, não. Olha só, esse garoto aí, ele é tipo descoladão. Caramba, gente. Não tem ousadia, não tem nada. Não é papo pra criança, entendeu? É um filme que, poxa, eu deixaria, se eu fosse desavisada, um filho meu assistir. E tem um monte de bobagem, que eu acho que uma cena lá super escatológica, assim, né? Tipo, que o alienígena enfiou o pênis na boca do garoto. Gente, são crianças, assim, tipo, sei lá, eu tô velha e sei lá. De novo, gente, a gente não é moralista, não é isso. Mas não é questão de ser moralista, não, gente, são crianças. É o contexto, entendeu? Se você tá contando... Não nenhum contexto, a não ser que seja um filme sobre assédio e pedofilia, eu não vejo, sentido você... Mas é isso que eu tô falando, não é? Sabe, o filme não é sobre isso, mas eles querem fazer piada com isso. Cujo público-alvo, né, você percebe que é um público juvenil. Um negócio desse é meio bizarro, assim, sabe? Eu não sou realmente moralista, mas sei lá, gente, acho que tem... tudo tem questão do bom gosto, do mau gosto e do que é certo e do que não é, entendeu? Tipo, eu não faria uma piada sobre sexo oral com um alienígena com uma criança de 10, 12 anos. É completamente, pra mim, inapropriado, entendeu? Agora que vocês fazem com o filho de vocês, eu não quero nem saber, é promover meu. Mas, assim, tipo, me incomodou muito. E é o McD, né? O McD tem um histórico aí de, né, o Exterminador do Futuro, que ele fez lá, o Salvation, né, o famigerado Exterminador do Futuro Salvation, dirigido pelo McD, ele é o diretor desse filme. Tem muito crédito de série de TV também, né? Fez o filme das Panteras, aqueles lá do início dos anos 2000, os 2 filmes. Tudo bem que não é nenhum parâmetro também pra dizer, né? Mas ele já fez bons trabalhos na TV como diretor, né? Ele dirigiu Chuck, né? Ele tem alguns episódios assim de séries de TV que são legais. Mas aqui... E ele já tinha feito um filme que eu não vi, que é o Babysitter, que é da Netflix também, que todo mundo fala que é legal, que é dirigido por ele. Né? Aí apostam de novo no cara e o filme é uma bomba. O filme acho que é de muito mau gosto. Uma bomba. É ruim, é de mau gosto, tipo assim, não entretém, não... É muito ruim, gente. Você é fica, muito gente, ruim. Jesus amado, Deus o livre. Então, assim, tipo...
A não ser que Fujam. você seja curioso e queira, né? Porque, porra, era pra ser uma história bacana, né? 4 crianças que estão lá num acampamento infantil, quando acontece uma invasão alienígena e eles vêm sozinhos. E aí cai como é que é? A cápsula da... É uma astronauta da Estação Espacial Internacional que tem uma chave que seria a solução para derrotar os alienígenas. Pra dar a localização da nave mãe dos alienígenas. E diz que eles têm que ir para tal lugar lá para entregar para não sei quem. E aí eles... É a aventura deles, entendeu? se deslocando para tentar chegar naquele lugar, né? No meio do caos. Mas aí, tipo assim, a forma como as conversas acontecem, as situações, assim, são completamente inapropriadas. E de novo, né? um monte de clichê, tudo colado no outro, sem sentido nenhum. E umas coisas que eu acho que são não assim, sustenta. A história é ruim. E eu acho que são inapropriadas mesmo. O roteiro é ruim, as atuações são péssimas, a direção é sofrível, preguiçosa. Enfim, fim do mundo. É a nossa anti-dica Netflix nesse vídeo. Que filme ruim. Mas vamos falar do segundo filme, que esse eu fiquei bem surpreso com ele. Porque esse aí é um filme que é bom, mas é estranho. Exatamente. Ele chama The Perfection, né? A Perfeição, em português, o título, né? Traduziram literalmente. Ele é um filme que tem muito da vibe, assim, de um Get Out, né? Você até falou isso depois do final da sessão. Ele vai mais ou menos naquela linha, sabe? O Corra, do Jordan Peele, né? E mesmo desse novo também. O Us, né? O Nós. Que vai dá aquela reviravolta e tem um pouco de horror. Esse filme, ele tem um pouco de tudo, assim. É um filme que eu fiquei interessado nele porque as pessoas estavam falando, nossa, esse filme aí tá um boca a boca, mas eu não vi trailer e eu não li a sinopse. Então eu fui ver o filme realmente no escuro. E fui ficando surpreso ao longo do filme, porque ele vai se transformando. Exatamente. Você acha que esse filme é sobre isso? Não, na verdade ele parece que é sobre isso. Não, também não é. Também não é. É sobre isso. E aí quando ele chega no desfecho, caramba, né? Assim, tons surreais, né? É um suspense psicológico. É meio um terrorzinho ali, porque rola exatamente. rola umas cenas pesadinhas, assim. Sim. Ele tem umas cenas de horror, assim, você fica... Tem cena de violência, tem umas coisas bem assim, gore, entendeu? Tem, assim, um pouco disso. Mas tem realmente essa coisa do Corra, né? Do nada é o que parece. Só que, claro, aqui não tem a mesma sutileza, né? O filme do Jordan Peele lá, tanto o Corra quanto o Nós, né? Que a gente até falou sobre ele aqui no canal também. Tem um card aqui em cima, você pode conferir. É um filme que tem muito mais sutileza na forma como ele conta a história. Aqui as coisas... quando você chega no final da história, eu fiquei surpreso, mas... Faltou a história. Tem um furo ali, né? Tem uma incongruência aqui. Quando você começa a pensar demais no filme, você vê que os caras fizeram as reviravoltas, mas as reviravoltas elas não se sustentam exatamente se você pensar pelo lado lógico da coisa. Né? Tipo, são meio inverossímeis, assim, né? Tem muita coisa que acontece. Sem dar spoiler, mas só pra vocês entenderem qual é a exatamente, história. porque esse é um filme que vale a pena você ver, como a gente foi, no escuro. Bom, os primeiros minutos... Quanto menos você souber, melhor. Até uma boa parte do primeiro ato do filme eu achei um saco. Achei, que filme chato, essa história chata, porque eu tava achando que era, sei lá, uma história de romance só, e eu não curto muito, assim. Ou de, sei lá, uma coisa meio de obsessão por relacionamento. E, gente, não era nada disso o filme, entendeu? Aí até o Davi, você não tá prestando atenção. Eu falei, pô, que filme chato. Aí, de repente, começa a acontecer um monte de coisa, assim, que, caramba! Aí eu, peraí, né? Comecei a prestar atenção. E ele usa um recurso assim, você assiste, né, o acontecimento, o ato, né, todo. O filme é dividido em 4 atos. E aí acontece o clímax daquele ato, que sempre é uma coisa muito bizarra. Aí, de repente, você tem um flashback que explica como é que chegou ali. Porque você pensa, Jesus, mas como é que isso chegou aqui? Então, esse recurso foi muito bem usado, entendeu? Porque você pensa assim, gente, o que eu perdi? Ao mesmo tempo que ele também é um pouco expositivo. Ele é bem expositivo. Mas ele recontextualiza o que você acabou de ver. Porque você está vendo, às vezes, o que um personagem está vendo do ponto de vista de um personagem. E quando ele conta aquele mesmo ato sob a perspectiva do outro personagem, você... entendi a sacanagem. Então é legal por isso. Talvez o final do filme não seja tão... assim, maravilhoso, não é ruim, ele é até assim, como é que eu poderia usar uma palavra, não é grotesco, ele não sei dizer, gente, assim, ele não é chocante também, você fica incomodado, assim, mas eu acho que a palavra é essa, né, você fica incomodado porque
De novo, não vão dar spoiler. Esse filme a gente não vai dar spoiler porque você tem que ver sem saber muita coisa dele pra ter a graça. Mas ele tá falando de temas ali de abuso de poder, né? Das situações em que pessoas que numa posição de poder usam aquilo para promover abusos. E aquela obsessão pela perfeição, obsessão em ser o melhor, obsessão em ser um primeiro, e até que ponto o que as pessoas podem fazer, né, para conseguir atingir essa perfeição, né? Exatamente. E aí mostra um pouco essa deteriorização da alma humana, né, com essa perspectiva de se atingir um clímax que às vezes nem existe, né? Porque o que é a perfeição afinal, né? Então, assim, ele é bizarro, é por isso que eu digo que ele é esquisito, ele é um filme bizarro, ele é um filme que incomoda, e realmente, assim, se você for pensar na qualidade dos filmes produzidos pela Netflix, ele tá um pouquinho acima da média da maioria. E né? esse Perfection, inclusive, a gente já que falou que ele lembra um pouco o Corra, né? Ele tem inclusive a mesma atriz lá do Corra, né? Alison Williams, o nome da atriz. Ela é a protagonista também nesse filme aqui. Cara, e ela engana bem sempre, gente. Jesus, impressionante. Ela é muito boa em enganar a gente e fazer a gente de idiota. É muito bom mesmo. Então, são as duas dicas, quer dizer, uma antidica, quase, e uma dica de verdade, né? Que é a Perfection e o outro filme que a gente falou, O Fim do Mundo. Assista, pelo menos o Perfection, e volta aqui pra comentar com a gente, porque eu tô muito interessada em saber o que vocês acharam desse filme. Pra gente trocar uma bola aí nos comentários. E se você não é inscrito no canal, já sabe, né? Se inscreva, né? Acompanhe aqui a nossa playlist Netflix, tem várias dicas de séries, de filmes, o que ver, o que evitar. Se inscreve aqui no canal, isso, né? Compartilha aí com aquele seu amigo que abre a Netflix e fica zapeando e desiste, vai ver YouTube. Ou deixa ele ver o YouTube, se for pra ver o nosso Se for o nosso canal, tudo bem, não tem problema. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau.